Boa noite, eu sou a Inês Bogeia, diretora da São Paulo Companhia de Dança, a companhia do governo do estado de São Paulo, gerida pela Associação ProDança. E hoje nós estamos aqui reunidos, Lars von Kauenberg, o nosso coreógrafo. Boa noite. Beatriz Paulino. Boa noite. Nielson Souza. Boa noite, gente. Tamires Prá. Boa noite. Vale dizer que, além de conviver, nós todos testamos hoje, estamos aqui trabalhando sempre com muito cuidado, usando todas as proteções para que possamos continuar saudáveis e encontrar vocês daqui a pouquinho. Então, vamos começar falando um pouco da nossa obra, que está sendo preparada especialmente por toda a equipe, que é Gisele, o segundo ato de Gisele. Gisele é um marco do balé romântico que estreou em 1841, na França, e em 1849 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É um balé que marca as gerações, e ele encanta as gerações porque ele fala do amor, da entrega e da potência feminina na dança. Ele foi criado originalmente por Jules Perrault e Jean Coralie, inspirado numa lenda eslava das Uílis, que são mulheres que morreram antes do casamento. E ainda mantém a sua paixão pela dança. Fazem os homens dançarem à noite na floresta até morrer. Mas Gisele, que morreu de amor, resolve salvar o seu amado. E ela dança com ele, para ele e por ele, e o defende de Mirta, rainha das Uílis. São 3 Hilarions nessa temporada. Sim. Nós temos o Diego de Paula, o Matheus e Iago Castro. Muito obrigada. Então, a gente pode falar um pouquinho do personagem? Sim, um personagem de uma pessoa muito boa. Ele sempre tinha carinho, ele queria ser junto com Gisele. Só que não. Acho que não aconteceu. Ele fica lá e é o primeiro personagem que entra no segundo ato, na floresta, em frente do túmulo. E ele está junto com os pensamentos, e também o primeiro que assusta de Willis, que estão lá. É o infeliz que os Willis pegam e mata, não? E é uma cena muito forte. Muito forte. Mudou umas coisas para mim. Dentro de Gisele tem sempre eles voltam para o círculo, que é um símbolo para mim muito forte, que eles estão já sempre quase como witch, como uma bruxaria da magia, onde a magia acontece. Sim, magia. Então, eles pegam ele, literalmente. Pega de verdade. É forte, gente, a cena é forte. É forte. A gente está dando aqui um monte de dica para vocês estarem lá com a gente, vivendo intensamente. É um balé de pura emoção, não tem como não se encantar. Além disso, na nossa montagem, nós trouxemos um cenário muito especial,
que é da Vera Hamburger, ela se inspirou em imagens dos românticos que retrataram as florestas brasileiras. Então, nós temos nas coxias, as pernas que separam a coxia do palco. A coxia é o lugar onde o bailarino fica antes de entrar em cena. Essas pernas, elas têm recortes de imagens de Debré e de outros grandes pintores. E no telão do fundo, nós vamos ter uma fotografia de Cássio Vasconcelos, que é um fotógrafo contemporâneo que se inspirou nesses pintores românticos para fazer essa fotografia. Então, uma Gisele que tem um ar brasileiro. A Tamires tem um jeito brasileiro, a nossa Gisele. Depois ela vai contar mais da personagem dela. Já passa a palavra. A iluminação é do Wagner Freire e ainda vai ser descoberta nos ensaios da próxima semana. A iluminação é o último que chega. Ele tem tudo idealizado, mas só vai conseguir fazer isso quando estiver lá no palco do Teatro Sérgio Cardoso. Os figurinos são da Marilda Fontes, são os tchutchus românticos, que daqui a pouco a gente fala mais também, liberam, para você ver as pernas das bailarinas, mas, ao mesmo tempo, dão essa sensação de leveza. E o Lars vai contar sobre os véus, que também, e as meninas também, dos desafios de dançar com o véu. Né? Falamos, e a música do Adams, ela tem momentos que você sabe que está entrando aquele personagem. Então, fiquem ligados qual é a música da Gisele, qual é a música da Mirta, como é que vocês se conectam também com isso. Bom, após essa introdução, eu vou passar a palavra aqui para Beatriz Paulino, que vai fazer Mirta, antes do coreógrafo contar mais detalhes. Então, Bia, como que foi para você ser escolhida para fazer esse papel? Eu sempre gostei muito do Balé Gisele e dancei por muitas vezes outros papéis dentro de Gisele, mas Mirta sempre foi um ideal para mim. Forte, feminina, bonita, autoritária também, né? Mas também uma idealizadora, né? Uma pessoa que leva as outras pessoas, uma líder, né? E ela tem um propósito muito grande de que, apesar dela ter se apaixonado loucamente por um homem, ela morreu antes de se casar e antes de ter um filho. Então, a pose dos braços dela fica aqui com a falta de um filho. E isso é muito forte, né? Muito marcante para uma mulher, né? Então, ela traz com seus ideais, a sua dor também, né? De não ter um filho, de não ter tido um grande amor, e faz com que os homens que passam pelo lado errado, na hora errada, no meio da noite, na floresta, ela faz eles dançarem até a morte. Mas não porque ela tem raiva daquele homem, é porque ela quer demonstrar a potência que ela tem e demonstrar que as mulheres não precisam de homens para serem completas. Então, isso é incrível e ela me marca muito. Eu adoro todos os ensaios que eu faço, porque cada dia é de um jeito novo, é cada dia de uma forma mais intensa ou menos intensa, mais autoritária ou menos autoritária. Então, é incrível, está sendo incrível. Muito bacana. Você falou aqui de alguns detalhes, por exemplo, essa questão do braço, né? O Lars vai comentar já em seguida desse bebê aqui. E também eu queria que você fizesse para a gente como é que ela diz para o bailarino, para o homem que está na floresta, que ele tem que dançar. Porque existe uma pantomima muito específica. Sim. Como é um balé romântico, né? A gente tem muitas pantomimas que são base, né? Então, ela faz você... Bota no colo, bota. Você... vai dançar e faz com os dois braços até morrer. Morrer cruzado, né? O braço cruzado. Então, fica muito claro dentro da história. Conta a grande parte da história de que ela está incentivando que ele dance sem a vontade dele até morrer e conseguir o objetivo dela. Maravilhoso. Gente, vocês viram? Preste atenção nesses gestos, porque eles vão se repetir em todos os balés. Dançar é sempre esse braço, né? E essa questão da autoridade fica mais clara, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais das pantomimas. Eu vou passar a palavra para o Lars e depois você volta com outra pergunta para você. Lars, fale aí um pouco da sua remontagem, como foi esse processo. Sim, o processo começou durante o home office.
Sim, começamos durante o home office. Eu tinha a sorte que Beatriz e Luciana estavam em uma sala de dança, em um estúdio. Eu também. Então começamos pelo Zoom, mandando, vai para lá, Foi bem interessante, foi difícil eu mostrando, eles olhando. E depois eu usou as duas meninas para montar um pouquinho do corpo de baile. Porque já que ele estava lá, dentro de uma sala, foi fácil. Depois eu tinha também com Tamires um ensaio, eu estava mostrando. Ela falou, mas eu preciso fazer isso. Eu falei, não, isso é o Albrecht. Estava um pouquinho confuso. Eu dançando, de um lado estava dançando Gisele, do outro lado estava fazendo Albrecht, porque o primeiro pas de deux, eles não têm contato, eles só dançam junto. E para isso é possível fazer pelo Zoom. Agora, eu queria também mudar formações para o corpo de baile, envolver mais o corpo de baile na obra de Gisele. E em casa tinha a ideia, porque eu queria pensar como colocar que parece bonito. Então, usou taças de vinho na mesa. E minha esposa entrou e olhou, agora ele está perdendo, no som. Então fui para parafusos. Menor. Não, porque lá eu escrevi em um papel, em um livro, e eu consegui ver as ideias que eu queria fazer para o corpo de baile. E depois, quando chegamos na sala, eu tentei isso, não, melhor o outro versão, eu tinha várias versões. Então foi bem interessante nossos primeiros ensaios pelo Zoom. Muito bacana isso, gente. Todo mundo está vivendo esse desafio, né? De fazer o seu trabalho à distância, que nós também não temos esse desafio, mas todos nós estamos fazendo com que possa acontecer. Até dando umas boas risadas de vez em quando, de coreografar para os parafusos, né? Sim, os parafusos, os Willis parafusos. E a As minha taças. estava parafuso maior, e as duas solistas um pouquinho entra. Eu tinha tudo organizado. E os dois Albrecht mandou, porque eles estavam em um espaço menor, então eu falei, vocês estão em um prédio, tem escadas? Sim, tem escadas. Eu falei, comece a correr. Sim, comece a correr, em cima e embaixo para resistência, porque o parte de Albrecht é muito pesado, fisicamente, emocionalmente também. Então, eu recebi WhatsApp vídeos, correndo em cima e embaixo. Agora a gente entende, né? Porque Sim, o fôlego são coisas que eu preciso lembrar, porque chegamos longe, não? Então, nossos álbuns são o Vinícius, a outra Gisele é a Carolina, e nós temos o Geivson, que é o Albert da Tamires. Daqui a pouco a gente conta quem são os Hilarions. Lars, você contou para mim de uma maneira muito interessante que ele percebe que a Gisele chega, né? Mas tem uma diferença quando ele vai ver a Gisele ou quando ele ainda não vê, ver na cabeça Sim. dele. Então, conta um pouquinho desse encontro deles, Sim. né? Ele chega, vou só dar um passo atrás, ele chega, então, para reverenciar a Gisele no túmulo dela, Sim. né? E aí... E o Albrecht chega lá o pensamento dele, o dor que ele fez, que Gisele morreu, e ele vem com as flores, é uma cena bem bonita, o diagonal que ele entra no palco. Ele vai para o túmulo, coloca as flores, e lá ele... Sim, eu estou colocando. E lá ele começa, não sei, que ele está sonhando, ou veramente ela está já lá. Ele sente que ela está lá, mas pode ser um sonho. Então, no começo, ele toca ela sem olhar. Ele está o olhar longe, e devagar, eles se encontram mais durante esse primeiro pas de deux,
E, afinal do pas de deux, de novo, ela some, ele pensa ainda que ela está lá. Mas é o público que precisa pensar, está livre, é um sonho ou é já a realidade? Isso é maravilhoso. Veja, a gente tem aqueles sonhos que parece que você está vivendo mesmo, né? E às vezes a gente perde alguém e a gente sente a presença dessa pessoa Sim. por muito tempo no nosso corpo, no nosso coração. Então, como disse o Lars, fica para vocês aí essa sensação que vocês vão dividir com a gente. Tamires, nossa Gisele, você contou já numa live aqui que você ama o balé Gisele. Então, como é que está sendo? Como é que foi a sua preparação, né, de estudar, emocional? E como está sendo agora começar esses ensaios tão pertinho da estreia? Sim, amo muito esse balé, sempre foi meu sonho dançar. E é uma honra agora poder dançar esse balé que existe há 180 anos, que traz essa energia de tantas bailarinas, né, que dançaram. E é um balé que me admira pela força da Mirtha, pela força do corpo de baile, por toda a história, por falar de arrependimento, de amor, de despedida deles no final, desse amor e dessa a culpa. Então, são sentimentos que existem na gente e que eu acho que é isso que deixa a obra muito verdadeira e linda. E a emoção também que passa pela história toda e a música. Então, é isso que me encanta, né, na obra. E está sendo incrível. Eu acho que essa sensação de ansiedade, delícia, para mim é muito gostoso. E que bom que a gente vai dançar, que a gente está num momento que a gente precisa de emoção, a gente precisa da arte nesse momento. Então, maravilhoso. Que a gente possa desfrutar. E hoje eu assisti o ensaio, gente, da Tamires, e a gente se emociona na sala de ensaio. E você vai vendo essas emoções contrastantes ali no movimento, no olhar. Então, claro, ninguém ama todo o tempo ou tem raiva todo o tempo. E ela morreu de amor, então ela perdoa ele, mas ao mesmo tempo ela também queria desfrutar com ele da vida a dois. Então, todos esses sentimentos estão presentes na obra, né? E acho que isso, como a Tamires disse, a faz atemporal. E é uma obra que emociona a gente já na sala de ensaio. E os ensaios, eles têm características muito particulares. Nós contamos com a Vivian Bocup como uma professora de dramaturgia, então ela vai trazer também para os bailarinos, junto com o Lars e comigo, detalhes de como pode, por exemplo, manter essa força, essa presença, sem ter raiva, sim, pela uma autoridade, pela sua beleza, né? Ou como é que você traduz melhor esse sentimento que você quer passar. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, Lars, dos personagens. Sim, eu estou muito feliz com todos os elencos. São dois Giseles completamente diferentes. Eu dei, desde o começo, liberdade para os principais para colocar coisas deles. Conversamos muito, eles vêm com, às vezes, um pôr de bras melhor para Beatriz, Luciana que ia fazer o outro. Eu queria que o mais natural possível, que eu não quero overacting, que é uma caricatura, porque é muito no beirado de ser uma caricatura às vezes. Então eu quero bem realista como eles se encontram. O mais importante entre Gisele e Albrecht para mim é o amor, que preciso o amor que ganha afinal. Eu deixo bem livre os solistas para se expressar. Tem muitos pequenos detalhes. O solista, né? Ele foi bem categórico, né? Ah, sim. Corpo sim. de baile, não. Não, é impossível. O corpo de baile está dançando mais que normal. Eles estão mais fortes, mais dinâmico. Eu coloco, às vezes, um pouquinho mais rápido tempos para ficar up-to-date hoje em dia. Né? E é muito incrível passar por esse balé com um grande bailarino. Então, ele traz
muitas histórias que ele dançou muito, então é maravilhoso para a gente e muito importante e prazeroso trabalhar com uma pessoa que dançou tanto e que traz tantas histórias. Né? Eu dancei com vários bailarinos, delas é Tamara Rojo, que é diretor do English National Ballet, e eu dancei no mesmo temporal com outros bailarinas e cada uma é diferente, é muito interessante. Então, isso, desde o começo, eu queria que Tamires fique Tamires e Carolina fique Carolina. É Beatriz. Então, isso é muito importante. Muito importante também para mim é a comunicação entre o casal. Que você precisa falar para Jason, não, eu quero isso, me segura aqui. Isso vocês precisam, eu posso ajudar, mas vocês precisam resolver isso entre vocês. É um relacionamento, né? Sim. Pode brigar. É legal que a gente que acompanha o dia a dia, né? A gente vê a evolução de todo mundo. A gente vê exatamente isso. Cada um faz de um jeito diferente e não deixa de ser bonito, né? E olha, já que você trouxe o corpo de baile, né, Nelson? O corpo de baile tem um papel fundamental nesse balé. É um balé que elas trazem essa potência do coletivo, das mulheres unidas em torno de uma liderança forte, mas todas com um propósito. E os gestos delas são muito marcantes. O balé tem momentos que você se arrepia só de ver esse corpo de baile. Elas entram com um véu. Conta do véu, que eu já anunciei aqui. Esse é um desafio, as meninas já vão contar. Adoram. Para mim, na história que eu fiz um pouquinho de estudos sobre Giselle, que eles falam que quando eles estão embaixo do véu, eles estão ainda mortos. O momento que o véu vai, entra de novo o sangue, a vida entra. Então eu queria muito que a diferença de quando estão em véu é mais devagar, mais fluido, mas uma vez que sai, eles estão bem vivas. A ideia original da história é que cada Willy é de um outro país. Nunca conseguiu fazer. Para isso tem os dois solistas, demi-solistas, que são um pouquinho diferentes que o resto do corpo do baile. Mas é isso, eles estão bem vivos. Então, a diferença de quando tira o véu, você também entra com o véu. Depois que você me contou isso, é totalmente diferente. Na hora que ela tira, já Sim, é uma tá coisa, lá, presente. Aquele sonho nebuloso ganhou vida, né? E é importante lembrar também que o corpo de baile, ele faz o mesmo gesto, mas as personalidades individuais estão ali também, né? Elas têm que estar juntas, mas você é capaz de ver um pouquinho no gesto de cada uma aquela assinatura pessoal. Isso é lindo de ver. É bonito ver todas juntas, mas sem perder a sua individualidade. Sim. E quando elas tiram o véu, você vê mais o rosto das meninas, mas eu sou apaixonada por essa cena do véu, acho belíssima. E aí tem um desafio, né? A primeira vez que a gente colocou esse véu aqui foi um desastre, gente. Nossa Senhora! Porque daí junta a luz, né? Ixi, é complicado. E tem um jeito certo, a Beatriz pode mostrar aqui a questão dos braços, né? Apoia seu... Mas quando você vai mexer no véu, você tem que trazer esse véu pertinho do corpo. Quando elas sobem o braço, o véu junta, então fica várias camadas. Então elas não conseguem enxergar direito. E ao mesmo tempo elas têm que manter o braço dentro do véu, né? Então são desafios que fazem imagens inesquecíveis. E essa tradição vem passando por gerações. Então isso que a Tamires falou, do Lá já ter dançado várias vezes, ter esse conhecimento que agora passa. Tipo um véu, o cape, o capa de Albrecht, o Flores, preciso ensaiar, porque é parte do seu corpo. Porque se não faz o último dia e pensa, é só tirar um cape, não deu. Porque os dois, eu queria que eles perdem o cape antes de chegar no túmulo. E não foi natural nada. Lembra? Não foi natural. Agora eles ficam, eles assustam
o barulho. E lá eles tiram a capa, e agora... tá natural. Você vê, o coreógrafo tem que adaptar também para a realidade do bailarino e assim você vai se nutrindo daquilo que o bailarino te apresenta como qualidade, né? E ele também você vai se adaptando e ele também. Nós vamos ter uma surpresa nesse túmulo que eu ainda não vou contar, mas vocês vão ver ao vivo. Tem muitas coisas que vão se modificar quando chegam na cena. E acho que a gente pode comentar um pouco isso, né? A gente ensaia bastante aqui, na nossa casa. São 6 horas de ensaio por dia, gente. Então, o bailarino é atleta de alta performance e isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado muito grande nessa pandemia, com muita testagem. Procuramos ensaiar de máscara, mas há alguns movimentos que são impossíveis, algumas sequências, né? Então, fazemos teste para garantir a nossa segurança. E eu queria que você contasse um pouco, Beatriz, como é essa mudança que acontece em vocês quando vocês vestem o figurino e chegam no palco. A primeira vez, o primeiro ensaio de palco. Então, o ensaio de palco ele é muito importante para a gente, né? E eu sinto, assim, eu tenho toda uma preparação. Estou brincando com as meninas no camarim, aí chega mais próximo, eu já vou ficando, me recolhendo, ficando mais quieta, conferindo se está tudo certo, se a minha sapatilha está do jeito que tem que estar. Se o meu figurino está no lugar onde está, o arranjo, né, de mirta, que é uma coroinha um pouquinho mais puxada. Então, a maquiagem, como que eu quero que o meu olhar transmita a autoridade dela sem perder a feminilidade. Então, tem tudo isso. A Gisele, eu imagino que uma suavidade no olhar, um amor, uma certa dor também. E eu um pouco mais impositiva. Então, desde a maquiagem, desde o figurino, os brilhos do figurino, o que transmite aquele brilho, se ele vai bater, vai ficar verde, representando as luzes da floresta. Então, tem toda uma preparação antes que faz com que a gente vá se habituando dentro do contexto da dança, do personagem. E a gente tem o maquiador, Guto Sargo, que fez o visagismo para a gente. Então, essas questões, esses detalhes aqui que a Beatriz está contando, ele cuida, faz workshop para que as bailarinas possam ter a maquiagem adequada para aquele personagem. Lars queria falar, né? Um pouquinho, não? Não, para Achei mim, que você queria eu falar. estou lembrando o teatro, o espetáculo, chegar no teatro. Para mim, começou sempre com o cheiro, com a magia do teatro. Desde pequeno aprendi para ficar silêncio em teatro, desde a escola. É verdade, a preparação, já o make-up, a maquiagem, se preparando, entrando no personagem. Para mim era sempre eu precisava andar na coxinha. Eu andava. Eu fico repetindo, eu fico fazendo as coisas. Tem meses passa a coreografia inteira. Mas tem fases, né? Tem fases. Quando está mais jovem, vai direto. Quando está mais velho, pensa mais. Fica repetindo, depois... Porque eu faço, para me aquecer, eu já faço algumas coisas, já vou me preparando. Mas é legal esse processo, né? Sim. Desde o início, início dos ensaios, né? Pelo Zoom, eu falo, o que eu estou fazendo? Estava me achando estranha, porque eu precisava de uma saia de ensaio, eu precisava de uma... Não estava, né? Aí chega aqui, aí já coloca uma saia, aí... Cria todo um cenário, né? Vai criando, E aí eu chega pensando, lá... também está difícil, né? Vi? Também é difícil, né? Aí, Na varanda da sua casa, né, Tamir? Vitor também fazia aula, esperava ele sair. Mas é muito gostoso esse processo. Né? E demora, viu, gente? Tem que ter paciência, as filas, os lugares, por onde entra, por onde sai, né? Essas coxias. Tem o túmulo lá que não pode atropelar o cenário, não pode sair batendo na coxia, tirando a torre de luz do lugar, enfim. E às vezes são tantas coisas para pensar, você está pensando no seu personagem, nas suas atividades, mas você tem que lembrar de tudo isso. E mais um detalhe, o bailarino não quer sair do palco nem um minuto. E a turma técnica, liderada aí pelo Titão, fica, gente, agora eu tenho que arrumar o palco. Vocês precisam sair por segurança, né? Já pode voltar, todo tempo eles estão, né? É uma briga boa. Sim, nesse momento o técnica não é amigo, não? Espera, mais uma coisa, mais uma luz. Não, o Titão é ótimo, todo mundo...
E a gente estava comentando aqui dessa preparação com o tempo. Então, o iluminador, como eu contei um pouquinho, ele tem tudo na cabeça dele. Ele vem assistir os ensaios, está lá, mas ele precisa ver o palco e os bailarinos para saber se deu certo ou não, dialogando comigo, com o Lars, com a cenógrafa, se aquilo que a gente imaginou está refletido ali naquela luz. E aí tem que acertar também para os bailarinos a intensidade da luz, porque depende de como a luz bate no olho, fica muito difícil. Como é para você estar mesmo quando você está em cena e chega a luz assim para... Então, não, porque o primeiro dia sempre é muito... É demais, né? A gente não está acostumado. A gente estava na sala, é diferente. A sala tem um espelho aqui, lá é tudo muito amplo. Então, o primeiro dia já fica... Ai, dá para baixar a luz? Obrigada. Então, a gente fica, né? Pede. E eles vão ajudando a gente. Então, é uma troca. E... Falei que era difícil. Não sou só eu, não. Não, é assim, a disputa é de 5%, gente. Baixa aí 5%. Tá bom, gente? Melhorou um pouco. Aí o iluminador, elas vão ficar tudo no escuro, você vai reclamar que não tem luz no rosto. Peraí, gente, vamos acalmar. Primeiro dia é realmente o dia mais difícil, né? Muita E não só no informação. clássico, não, né? Não só no clássico. A gente tem né? Piruetas, não, mas tem contemporâneo também que você não enxerga o chão, não enxerga onde está pisando, né? Dependendo da luz. Então, Mas a gente entende que no fim fica maravilhoso, né? Que a gente Sim. vê o vídeo, a gente Mas vê já- porque já- ela estava aquela luz daquela forma. Já quando muda uma sala, por exemplo, vai para uma sala aqui em frente, já é diferente. O ângulos são já diferentes. E sobre a luz é muito importante para sempre achar o ângulos no palco, usar. É a magia. É frustrante o primeiro dia no palco. mas depois é bom. Mas já sabe que vai ser. A gente já sabe que é esquisito, o primeiro dia é tudo esquisito. Sim. E todo mundo já sabe, mas não tem jeito, esse frio na barriga, essa ansiedade faz parte, né? E isso também nos mostra que estamos vivos e que queremos experimentar e que o medo é presente também. Nós vamos com a coragem enfrentar esse medo. Né? Você, quem queria... Não, só para comentar que a Cláudia adorou a história dos véus. Ela achou muito interessante. Uma pessoa adorou a Cláudia. Muito interessante a história dos véus que se tira. Sim, sim. Para mim também, quando eu descobri, é muito bom. Eu vou passar agora para o balé Agora, né? Falar um pouquinho do Agora, que é da Cássia Branches, que Nielson está aqui para responder algumas questões. Esse balé fala do tempo como temperatura, do tempo como velocidade, do tempo como sensação. O tempo passa depressa ou lento? Depende do que a gente está fazendo e de como nós estamos aguardando alguma coisa chegar. E a Cássia trouxe essa ideia e já começa lá no início a pensar sobre as questões do tempo. E esses tempos estão nos corpos dos bailarinos de maneiras diferentes. Então, vou pedir para o Nielson contar aqui um pouquinho sobre esse processo e como é essa questão do tempo nos 3 momentos da coreografia. Foi a terceira obra que a Cássia montou pra gente, então a gente já conhecia o trabalho dela, né, como ela montava, tal, a energia sempre super para cima, né? A Cássia sempre muito alto astral. E ela trabalha o tempo em 3 vertentes, né? Pode dizer, cronologicamente, passado, presente e futuro. Trabalha o tempo, temperatura, que a gente vê muito na iluminação, no figurino, né, cores quentes, e o tempo musical, que é tipo a vertente dela, né? Ela é a louca da música. Então você tem bailarino dançando em vários tempos diferentes, assim. E é sempre gostoso trabalhar com ela, eu adoro. A gente se descobre muito, a gente escuta a música de outra forma, a gente descobre a música por outros caminhos. E é sempre também muito intenso, muito hardcore. E a gente fala, não dá, mas Cássia, não vai dar, vai dar. Sim. Tá lento, né? Tá lento. Mas é sempre muito gostoso. São 20 minutos de balé. Esse balé ganhou um prêmio em 2019, a PCA, melhor coreografia do ano. Então, pra gente é uma honra imensa estar dançando de novo.
e dividindo um palco com gente maravilhosa é sempre muito bom. Muito bom. Você falou aí da iluminação do Gabriel Pederneiras, né, e do figurino da Janaína Castro. Então, ela trouxe esses tons terrosos. E aí, uma curiosidade, quando a luz chegou, ficava tudo da mesma cor e o Gabriel foi encontrando as nuances para revelar essa paleta de cor tão maravilhosa. A Cássia é uma coreógrafa que já fez alguns trabalhos aqui para a gente, como o Nielso contou, e ela tem essa característica de subdividir o tempo da música para que você veja cada acento. E isso faz com que o gesto também fique muito interessante. Às vezes os gestos são angulosos, às vezes os gestos são mais sinuosos e redondos. E, no primeiro momento da coreografia, você tem essa marcação, quase como um relógio. E ali você já vai descobrindo aquele que tem uma velocidade mais rápida e o outro que fala do tempo da memória, de um tempo mais afetivo, mais lento. E a Tamires não vai dançar nessa temporada, mas já dançou o solo, então eu queria que você comentasse um pouquinho desse solo. Tem 3, né, tempos que o solo, que agora é a Letícia que vai dançar, ela anda bem devagar, aí tem o Nielso que anda um pouco mais rápido e o Yoshi que corre. Então, é esse tempo diferente que acontece na cena. Então, ela se baseou também nos 100 anos de solidão. Então, o solo, ela traz esse peso dessa história. E é legal também que eu dancei o outro papel. Então, foi bem diferente. Agora a Letícia vai poder passar por isso. É bem gostoso também estar na mesma obra e sentir coisas diferentes, dançar de uma mesma coreografia e em tempos diferentes. Então, foi uma experiência bem legal. Bem bom. Quase ver do outro lado. E é engraçado, porque a Alicia estava comentando que ela está fazendo outro papel e ela fala, nossa, eu nunca vi, o que eu fazia, que eu passava na frente de tal pessoa, agora eu estou fazendo outro papel, eu estou percebendo. Porque cada um tem um caminho diferente, né? E você troca, E tem uma corrida de costas que é sempre desafiadora, não importa o palco que a gente chega, e começa assim, não, peraí, isso a gente tem que passar, né? Conta aí, gente, tem... É por isso que a gente tem que ensaiar muito. Porque você não vê a pessoa, né? Você vem de costas e você tem que confiar no seu parceiro, saber a hora que você tem que entrar, logicamente. E também a gente batalha muito com a luz, né, também da Cassie, né? Porque a luz é também muito intensa. Como a Tamires falou, a gente às vezes não vê o chão. A luz do Gabriel, Sim, né? não, a luz pro balé da Cassie, né? Pro balé da Cassie. Então, a gente também já vai meio preparado no primeiro dia do ensaio, assim, no palco. Isso ele falou, porque ele não ilumina o pé, é da canela para cima, né? Então, isso faz com que você tenha os bailarinos um pouco mais soltos no espaço, mas é difícil, porque você não tem a noção da profundidade, então até acostumar... É bem isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, Inês. Como é a preparação física para a temporada? Preparação física, eu acho que todo dia tenho aula, de 10 a 11h15 ou 11h30. E isso é já preparado quando é mais clássico, às vezes para temporada mais contemporâneo, é um pouquinho mais livre. Talvez tem também aulas de combinado de clássico com contemporâneo. E acho que isso já junto com os ensaios, que dia inteiro, um bailarino se prepara. Fora disso, tem aulas de Pilates, tem yoga, tem muitas coisas. E cada bailarino tem também a sua maneira de se preparar antes mesmo de começar as aulas, né? Uns chegam cedo, já se aquecem, outros chegam em cima da hora, já entram direto fazendo plié, né? Depende um pouco da musculatura de cada um. E além disso que o Lars falou, acho que o próprio ensaio é também um condicionamento físico. Às vezes, quando voltamos dos home offices, né, foi bem difícil ganhar essa dinâmica, a musculatura, o tônus necessário. Vamos para mais uma e aí finaliza. Qual a característica mais importante que um bailarino precisa ter? Eu acho que a gente tem que estar muito aberto sempre, porque a gente trabalha com muitas pessoas diferentes, muitos coreógrafos, muitas técnicas diferentes, né? Muita história diferente, então a gente tem que estar sempre muito aberto, assim. Exato. É a personalidade também, né? Sim, acho que cada bailarina precisa mostrar bem forte o caráter, a personalidade para ser
especial. Mas sempre aberto, porque é um time. Eu acho que para estar num time também tem que ter humildade e empatia com os outros também. E saber que ela tem uma experiência que ela pode me passar e me agregar muito, e eu também posso passar para ela. E a gente vai ter duas experiências completamente diferentes e saber como lidar com as situações que, às vezes, no dia a dia a gente nunca presenciou. E aí mas alguém me falou que assim vai funcionar. Então, essa troca de favores mesmo, né, entre os bailarinos. É sempre bom ver, eu assisti Nilson fazendo uma coisa, penso, ele faz desse jeito, eu vou tentar personalizar para mim, sem ser um cópia, é pegar absorver, né? as melhores coisas, Admirar um outro. Né? olhar, ser aberto, é sempre saber que tem os outros em volta, que não está sozinha. Isso é muito importante, gente. Tudo que os meninos falaram aqui, não é? Eu também. Ser você mesmo, revelar quem você é na sua dança, se conectar e estar aberto a todas as informações e as propostas que chegam da direção do coreógrafo, perceber não só aquilo que está na sala de ensaio, mas se perceber, como o Lars falou aqui, na luz da cena, como é que os elementos da dança vão modificar a sua própria dança, como você pode aprender com cada artista que passa aqui, com o ensaiador, com o seu colega de sala. Então, seja você aberto ao diálogo e atento às propostas que surgem e os diversos elementos que fazem parte de um espetáculo. Porque, às vezes, a gente olha para a cena e vê o bailarino, vê o cenário, vê a luz, mas tem que lembrar também que atrás desse espetáculo tem uma equipe de técnica enorme que faz esse espetáculo acontecer, a turma da comunicação, do audiovisual, a produção, a turma do administrativo, que faz também tudo acontecer. Então, somos muitos, sempre conectados. Eu acho que a São Paulo tem essa característica de uma família da arte, a gente está sempre se ajudando, e é muito gostoso, como diretora também, chegar e ouvir a Tamires, olha, hoje a gente está assim, pode fazer desse jeito? Ou a Bia, nossa, hoje a gente precisava um pouquinho mais de tempo aqui no palco, né? Ou o Lars, que traz uma ideia. Então, assim, ter essa liberdade entre a gente de conversar e descobrir juntos quem é a Gisele da São Paulo Companhia de Dança. Ela nasce dessas diversas pessoas, desses olhares todos, dessas emoções todas, e isso faz com que a gente se sinta conectado. E ela ganha vida mesmo, a Gisele, quando ela encontrar você, que vai estar lá para assistir a gente. E juntos nós vamos descobrir a Gisele da São Paulo Companhia de Dança. Não se esqueça de todos os protocolos que são super necessários nesse momento. Nós estamos trabalhando juntos, seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, também os protocolos da Prefeitura de São Paulo, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo, para que todos possamos continuar seguindo nesse bom caminho de nos encontrarmos mais e mais. Não é? A dança se faz mais viva pela presença do público, mas ela pertence a cada um de nós que faz essa dança acontecer. Então, eu quero agradecer de coração a esse time delicioso que está aqui. Esse papo podia continuar muito, né? Então, a gente pensa que nós vamos nos encontrar outras vezes e que esse encontro de hoje, breve, tenha servido para você se encantar e querer saber mais da Gisele e do agora, que nós vamos trazer para vocês. Obrigada, Lars, obrigada, Beatriz, Muito obrigada, obrigado. Nelson, obrigada, Tamires. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Esperamos Você vocês, já gente. Mostre a gente, Sim, vem por favor. assistir. A Tamires preparou especialmente para você, o Nielson, a Beatriz, eu, o Lars, vamos estar lá dando o apoio todo necessário para todos e vamos ter muito prazer de encontrar vocês, né, gente? Então, até breve.